Olá, meus alunos do primeiro módulo de matemática. Aqui vamos iniciar mais uma sequência didática com a progressão geométrica. Ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a progressão geométrica. Vamos começar pela definição da progressão geométrica, que diz o seguinte: toda sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual ao produto do termo precedente, que é o anterior, por um constante Q, que a gente chama de razão, né? Chama-se progressão geométrica PG e pode ser representada seguindo a fórmula decorrente. Que tem o quê? Que o enésimo termo é igual ao enésimo menos 1, que multiplica a razão, para todo n pertencente aos naturais, tal que n é maior ou igual a 2, certo? Então vamos lá. Quem é a razão dentro de uma progressão geométrica? A razão, em qualquer PG ou qualquer progressão geométrica, não nula, em que quase nula, a lei de recorrência me diz o seguinte, que a enésima é igual a n menos 1, que multiplica a razão, deduzindo a seguinte expressão. Então, eu tenho que a razão é o enésimo termo dividido pelo enésimo menos 1. Então, significa dizer o quê? Que a razão é um termo dividido pelo termo antecessor a ele. Então, dessa maneira, a gente encontra a razão dentro de uma progressão geométrica, simbolizado pela letra Q. Na progressão de três termos positivos, A, B e C, o termo central é a média geométrica dos extremos da PG. Então, eu tenho que B é igual a raiz quadrada de A vezes C. Podemos verificar dessa maneira. Ele diz que é uma progressão geométrica, né? Vamos verificar essa igualdade. Com os termos A, B e C. Não é isso? Então, eu tenho o quê? Que a razão, eu posso escrever a razão como sendo o segundo termo sobre o primeiro termo. Que essa razão ainda vai ser igual ao terceiro termo sobre o seu antecessor, que é o segundo termo. Então, substituindo esses valores, eu vou ter que o segundo termo é B, eu vou ter que o primeiro termo é A, o terceiro termo é C e o segundo termo é B. Então, fazendo aqui o meio pelos extremos, eu vou ter o quê? Que B ao quadrado é igual a vezes C. Certo? Então, dessa maneira, eu vou ter o quê? Que B ao quadrado, B vai ser igual a raiz de A vezes C. Como B é o meu termo central, então, dessa maneira, eu tenho que o termo central nada mais é do que uma média geométrica, que é o produto de quem? De A vezes C. Ok? Então, esse aqui, só uma notazinha. Vamos para a próxima. Vamos ver agora um pouco da classificação. Uma progressão geométrica, ela pode ser classificada da seguinte maneira. Ela pode ser crescente, quando cada termo é maior que o anterior, não é isso? Ela pode ser constante, ela pode ser estacionária, ela pode ser decrescente, ela pode ser alternante. Então, crescente quando cada termo é maior que o anterior. Então, dessa maneira, quando o termo é maior do que o anterior, eu tenho uma progressão geométrica crescente. Ela pode ser constante. Quando é que uma progressão geométrica vai ser constante? Quando todos os termos são iguais entre si. Então, não vai ter alteração, vão ser todos iguais, então ela é constante. Estacionária, quando todos os termos, a partir do segundo, são nulos. Então, eu tenho o primeiro termo e o resto é nulo, então é uma progressão geométrica estacionária. E decrescente é quando cada termo é menor do que o anterior. E, por último, alternante é quando cada termo tem sinal contrário do que o anterior. Isso aí é válido quando? Quando eu tenho a minha razão menor do que zero. Um exemplo aí, o primeiro exemplo aí, eu tenho uma progressão geométrica, 1, 4, 16, 64. Eu percebo que cada termo anterior é menor. Aqui, 1 é menor do que 4,
4 é menor do que 16, 16 é menor do que 64. Então, dessa maneira, é uma progressão geométrica crescente, de razão igual a 4. A gente observa que ela está crescendo de 4 em 4. O segundo aí, eu tenho 2, 2, 2, até infinito. Eu percebo que aqui é uma progressão geométrica constante, de razão igual a 1. Então, nesse caso aí, os termos não se alteram. E o próximo que eu tenho é 16, 8, 4, 2, menos 1, 1 meio e sucessivamente, né? Tendendo ao infinito. Eu percebo que cada termo anterior é maior do que o próximo. 16 é maior do que 8, 8 é maior do que 4, 4 é maior do que 2 e assim sucessivamente. Então, dessa maneira, eu tenho aqui uma progressão geométrica decrescente. E por último, eu tenho aqui, ó, menos 4, 8, menos 16, 32. Eu consigo perceber que tem essa alternância de sinais entre negativo, positivo, negativo, positivo. Quando isso ocorre, eu tenho o quê? Eu tenho uma progressão geométrica que tem alternância. Que está fazendo o quê? Eu tenho essa alternância. Então, nesse caso, eu já garanto para vocês que a minha razão é menor do que zero. Porque como é a multiplicação, vai ter sempre essa alternância de sinal. Menos por menos, mais por menos, menos. E assim sucessivamente. Então, nesse caso, a razão é igual a menos 2. Então, aqui foram os exemplos. Vamos para a próxima, né? Como a gente viu na progressão aritmética, aqui na progressão geométrica não é diferente. Temos casos especiais, que são as notações especiais, ok? Então, a primeira notação especial diz o seguinte: é de grande utilidade conhecer as notações especiais de uma progressão geométrica, pois ela facilita os cálculos. Primeiro, vamos dividir em dois casos. O primeiro caso, se o número de termos em uma progressão geométrica é ímpar, denotamos o que um termo central. Então, se eu tenho uma progressão geométrica com termos ímpar, existe um termo central, certo? Então, a primeira notação diz o seguinte: se eu tenho uma progressão geométrica de 3 termos, eu vou ter o termo central sendo x, o termo antecessor é x sobre a razão e o termo sucessor x vezes a razão. Nesse caso, a nossa razãozinha é o quê? Uma progressão geométrica de 3 termos. Então, estamos levando em consideração que ela tem a quantidade de termos ímpar. Uma progressão geométrica de 5 termos. Como ela é ímpar, eu sempre vou ter um termo central. Então, eu vou ter x, o termo anterior, x sobre a razão, o outro termo é x sobre a razão ao quadrado. Aí o termo sucessor é x vezes a razão e o próximo termo é x vezes a razão ao quadrado. Levando em consideração, né, que a minha razão é igual a Q. Agora vamos analisar o caso em que eu tenho uma progressão com quantidade de termos par. Eu tenho uma quantidade de termos par, então o que é que vai acontecer? Os termos centrais vão ser 2. Se eu tenho uma quantidade de termos par, o termo central vão ser 2. E nesse caso, vamos chamar ele de x sobre q e de x que multiplica q, respectivamente. Então, dessa forma, eu vou ter o quê? Uma progressão geométrica com 4 termos. O termo central será x sobre q e x que multiplica q. Então, o termo antecessor será x sobre q ao quadrado. E o termo sucessor será x vezes a razão ao cubo. Então, nesse caso, gente, a nossa razão já é q ao quadrado e não q, como a gente viu no caso do exemplo do número ímpar. Aqui uma progressão geométrica de 6 termos. Vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos pegar os termos central, x sobre q e x vezes q. O termo anterior é x sobre q ao quadrado. O outro termo é x sobre q elevado à quarta potência. Porque dessa maneira eu faço o quê? X elevado ao cubo, gente, perdão. X elevado ao cubo e x elevado à quinta potência, porque ficou um pouco apagado. Então, o próximo termo, como a minha razão é q ao quadrado, é x elevado a q ao cubo e x elevado a q, x vezes q elevado à quinta potência, ok? Então, aqui são que as notações especiais. Então, vamos fazer um exemplozinho aqui, bem legal, para a gente finalizar essa aula de hoje. O que é que diz o exemplo aí? Calcule a razão da progressão geométrica cujos termos satisfazem as seguintes relações. Então, eu vou ter aí, ó, eu tenho esse sistema A3 mais A11 mais A20 é igual a 81.
certo? Aí eu vou ter A3 não, aqui é A5. Está um pouco apagado. Deixa eu só corrigir aqui. Então, vamos lá. É A5 mais A11 mais A20. Isso aqui é igual a 81. Aí eu vou ter A3 mais A8. A8 mais A14 mais A23. Tudo isso é igual a quanto? 192. Então, gente, esse A5, A11, A20 é a posição do termo dentro de uma progressão geométrica. A8, A14 e A23 também é os termos dentro de quê? De uma progressão geométrica. Então, eu vou ter o seguinte. Eu vou pegar essa segunda aí, ó. Pegando a segunda. A8 mais A14 mais A23. Tudo isso aqui é igual a 192. Como na progressão geométrica, eu sei o quê? Que o enésimo termo é o primeiro termo que multiplica a razão elevada a n menos 1. Eu posso escrever o quê? Que isso aqui é a mesma coisa de pegar o oitavo termo e escrever A3, A5, que multiplica a razão elevada a 3. Porque aqui eu vou passar 3 termos e vou para 8. A14 eu posso escrever como sendo A11, a razão elevada ao cubo. Mais A23 eu posso escrever A20, que multiplica a razão elevada ao cubo. Tudo isso igual a 192. Vamos para cá agora. Então, eu vou ter o quê? Colocando a razão ao cubo em evidência, vai sobrar A5 mais A11 mais A20. Tudo isso é igual a quanto? 192. Só que tudo isso aqui, A5, A11 e A20, é igual a quanto? É igual a 81. Certo? Então, tudo isso é igual a 81. Então, agora eu vou ter o quê? Que a razão elevada ao cubo multiplica 81, que é igual a 192. Então, a razão elevada ao cubo é 192 dividido por 81. Aqui, gente, vai dar 10, 12, 9, dá para simplificar todo mundo por 3. Então, eu vou ter 192 dividido por 3, 64. 81 dividido por 3, 27. Então, eu vou ter o que é a raiz de 64, raiz cúbica de 64 sobre 27. A raiz cúbica de 64 é 4 e a raiz cúbica de 27 é 3. Então, dessa maneira, eu tenho que a razão nada mais é do que 4 terços. Então, dessa maneira, eu determinei que ele queria saber qual era a razão dessa progressão geométrica. Ok? Então, aqui a gente finaliza mais uma sequência. Tenha todos um bom dia.